Fala galera, bom dia, tudo certo? Quem fala aqui é Bernardo. Hoje eu vim comentar aqui um pouco dos casos de racismo contra o Vinícius Júnior. Ontem a gente teve mais um capítulo, né? A gente teve alguns desdobramentos, eu gostaria de dar os meus 2 centavos. E bora que eu vou estar comentando em cima de algumas notícias que saíram e vou estar dando a minha opinião sobre isso. Vamos lá. Saiu a notícia aqui. Prefeito de Madrid se revolta com Vinícius Júnior após declaração sobre racismo e Copa do Mundo. Tem que se desculpar. Aqui saiu a matéria, né? Aqui abre aspas pro prefeito. Eu peço a Vinícius que se retifique. Ele tem que se retificar e pedir desculpa. Ele tem que saber que quando houver um episódio de racismo estaremos ao seu lado. Mas não terá nosso apoio quando disser que somos todos racistas, sugeriu. Seguiu, na verdade. Digo isso porque não é algo correto. E quando alguém erra, tem que pedir desculpa, complementou. Ó, quer ver, ó? Separei mais aqui, ó. Brasileiro, ídolo na Espanha, detona a declaração do Vinícius Júnior e não vê racismo no país. Daí abre aspas pra ele aqui, ó. Vinícius tem que se preocupar com o campo e esquecer que está acontecendo fora. Eu pegava a bola quando jogava e as pessoas imitavam o macaco, mas eu ria, porque no time também havia jogadores negros. Não sei o que aconteceu na vida dele, mas essas declarações são muito fortes. Por que isso acontece com os jogadores do seu time? Por que isso não acontece com os jogadores do seu time? É uma pena que ele diga que a Espanha é racista. Ele tem que pedir desculpas, completou. Repare que os caras sempre falam, ele tem que pedir desculpa, ele tem que ser submisso. É isso que eles estão falando, na verdade, né? Aqui também temos, ó, técnico da Espanha rebate fala de Vinícius Júnior sobre racismo. Vamos abrir aspas para ele aqui, ó. Luis de la Fuente, treinador da seleção espanhola, atual campeão da Eurocopa, rebateu a fala sobre racismo. Para o comandante da equipe, a Espanha é um exemplo para o mundo e não é um país preconceituoso. Vamos ver o que ele falou aqui, ó. Eu não ouvi a fala de Vinícius Júnior, mas me disseram. A Espanha não é racista. É um exemplo para os outros países olharem. Claro que existem casos indesejáveis. Eu queria voltar aqui, ó. Eu queria fazer uma reflexão com vocês. Quanto desses caras aqui, ó, prefeito de Madrid, técnico da Espanha, até um brasileiro aqui falou também, né? Um brasileiro, vamos pegar o nome dele aqui. Atacante do Real Madrid, vamos ver. E do La Coruña, Donato. Então vamos pensar, quanto desses caras aqui estavam com o Vinícius Júnior quando ele sofreu o episódio de racismo? Eu lembro de poucos, pra não dizer que dá pra contar nos dedos. Então eu acho engraçado que é o seguinte, quando o cara sofre o episódio de racismo, ninguém fala nada. O máximo que solta é uma notinha, é algo bem superficial, mas ninguém sai em defesa veemente do Vinícius Júnior. Ou de quem quer que seja que sofra racismo. Né? Mas quando ele critica que a Copa do Mundo tem que ser tirada de lá por causa do racismo, daí todo mundo vem em cima. Por quê? Porque eles querem Copa do Mundo, querem dinheiro. Então, isso aí é má publicidade pro país. Então, quando o Vinícius Júnior bate de frente, ele é o ruim, ele que tem que se desculpar. E olha só, repara aqui que o brasileiro, por exemplo, disse, ó, olha só, não vê racismo no país. E daí na fala dele ele fala o quê? Vinícius Júnior que se desculpar, as pessoas imitavam o macaco, mas eu ria, porque no time delas também havia jogadores negros. Então assim, ó, ele mesmo tá se contradizendo na própria fala. Ele mesmo reconhece que há racismo, entendeu? Uma coisa que a gente tem que entender é que aqui no Brasil a gente tem a concepção que o racismo é errado. Aqui a gente, quase toda a sociedade trata essa prática como abominável, como uma prática que não pode acontecer jamais. Mas em países como a Argentina, muitos países da Europa, inclusive a Espanha, dá para perceber que o racismo para eles é uma provocação. Então o racismo para eles é como se tu estivesse provocando o adversário. Sabe quando a torcida aqui no Brasil fica provocando pro cara errar um passe, pro cara xinga a mãe do cara? Então lá na Espanha e em outros países também da Europa, e eles tratam isso como se fosse uma provocação. Ah, mas ele foi insultado, mas é apenas uma provocação. Isso não quer dizer que o cara é realmente racista. É apenas uma provocação de jogo. E repara que muitos deles aqui vão dizer o quê? Vão dizer o que disse esse brasileiro aqui, ó. Tem que se preocupar com o campo e esquecer o que está acontecendo fora. Como se ele dançasse, ou ele fizesse gols, ou... Ele tem que aceitar isso porque é apenas uma provocação. Então tá tudo certo, é apenas uma provocação. E a gente sabe que é completamente errado isso, né? Se o cara quiser contrapor isso, tem que contrapor. Porque o racismo é um absurdo e nessas sociedades é normalizado. Outra coisa que eu gostaria de comentar é a FIFA. A FIFA poderia fazer alguma coisa, mas também não faz nada. A verdade é que não faz nada. Ela lança aqueles sloganzinhos, FIFA contra racismo, stop the racismo.
e no fim punição que é bom não acontece. Se a gente for pegar também aqui, ó, separei, ó, não muita gente também diz assim, ó, acontece com o Vinícius Júnior, mas não acontece com os outros. Por que só com o Vinícius Júnior? O Vinícius Júnior provoca, que entra naquela outra questão que a gente estava falando ali. Mas a verdade é que acontece com os outros também. Isso é a maior mentira. Acontece com o Vinícius Júnior e acontece com os outros. Por exemplo, eu separei aqui, ó, Daniel Alves do São Paulo, lembra episódio de racismo e disso. Isso aqui é uma matéria quando o Daniel Alves ainda estava no São Paulo, né? E todo mundo lembra que o Daniel Alves foi cobrar um escanteio, estava jogando aqui contra o Vila Real e jogaram uma banana dele, né? E também tem mais aqui, ó, quer ver, ó? Separei outra matéria aqui, ó. Ronaldo, Daniel Alves, Eto'o. Relembre outros casos de insultos racistas na Liga Espanhola. Então aqui, ó, eu li essa matéria anteriormente e tem diversos casos de racismo. Ó. Ronaldo e a garrafa d'água. Samuel Eto'o, não jogo mais. Aqui no Eto'o mesmo, ó, casos o Eto'o jogou 5 anos no Barcelona. Ele foi várias vezes casos de racismo, várias vezes. Daniel Alves é banana. Aqui, ó, outro, bandeira nazista. O Nick Williams, que jogava no Atlético de Bilbao, não sei se ainda tá por lá, ele cansa de sofrer casos de racismo, cansa de sofrer. Então, assim, ó, dizer que isso é um caso isolado, que o país não é racista, a gente sabe que é mentira. Eles estão tentando botar a poeira para debaixo do tapete. Eu separei isso aqui também, ó. Por que a Espanha não consegue punir os autores dos atos racistas contra Vinícius Júnior? A verdade é que a Espanha e muitos países, eles não têm uma legislação específica para atos de racismo. Então eles têm lá uma lei abrangente que pode ser usada para atos de racismo, mas eles não têm uma lei específica como no Brasil, por exemplo, a gente tem. Pode falar o que quiser, mas o Brasil hoje em dia é um país muito avançado quando o quesito é racismo, quando o assunto é racismo. A gente pode ser um país subdesenvolvido em outros milhares de aspectos, mas nesse aspecto a gente está muito à frente de um país como a Espanha. Aqui, se tu é racista, ninguém vai aceitar isso, tu vai ser denunciado e tu vai ser preso, entendeu? E em países como a Espanha, como a Argentina, como outros países da Europa, como eu falei antes, para eles não tem nem legislação, então eles não tem nem como punir. Fazendo um paralelo, claro que não é a mesma coisa, mas aqui a gente tem muito problema com torcida organizada, por exemplo. E a gente não tem uma legislação específica para isso. Então os caras vão lá e se matam, todo mundo sabe quem que é, todo mundo, a polícia conhece, o judiciário conhece, mas ninguém faz nada, porque não tem uma legislação específica e a gente vai passando pano. E é isso que eles fazem com o racismo. Não tem uma legislação específica, daí um joga para um, o outro joga para outro, e acaba que ninguém vai punido. Por exemplo, para exemplificar isso aqui que eu tô falando, ó, aqui tem uma linha do tempo com todos os casos de racismo que o Vinícius Júnior sofreu. E aqui a gente pode ver, ó, aqui tem caso a caso, né? E aqui várias vezes a gente vai se deparar com o seguinte, ó. Ela foi informada que nenhuma ação seria tomada, porque os sons emitidos, embora reflitam atitudes expressivas degradantes, não parecem inicialmente exibir, nesse caso, uma discriminação racial. Uma dimensão criminal, desculpa. Então eles fazem o quê? Eles vão jogando para debaixo do tapete. Daí a liga fala que não é com ela, daí a polícia fala que não consegue identificar, e assim vai. Se tu pegar caso a caso, tu vai ver que várias vezes aqui cita que não consegue identificar. Ah, teve sons, teve isso, teve aquilo, mas não conseguiram identificar. Eu te pergunto se tu ainda cai nessa ladainha. La Liga, que é um maior campeonato do mundo de Liga Nacional, né, junto com a Premier League. Tu acha que um cara que comete um ato racista não consegue ser identificado? Com 50 milhares de câmeras ali, não vai conseguir identificar. Então isso aqui é conversa pra boi dormir, né? Eles realmente não querem fazer nada e vão dando essas desculpinhas, não consigo identificar. Daí, por exemplo, a Liga poderia tomar uma atitude severa. Só que ela não toma, porque não consegue identificar, a gente não tem legislação, daí joga pela legislação. Tudo bem, não tem legislação, mas a Liga poderia fazer o quê? Deu caso de racismo, o time perde pontos, deu. Eu queria ver se ia ter algum caso de racismo. Só que não, cada um é igual a... Eu não tô falando que é a mesma gravidade, mas é igual às brigas de organizada aqui. Cada um joga pro outro, a polícia joga pra Liga, a Liga joga pros juízes, os juízes falam que a responsabilidade não é deles, falam que a legislação não existe. Então cada um vai jogando pro outro e no fim a gente sabe que nada é resolvido. Então realmente é muito triste todos esses casos de racismo e a gente sabe que não vai mudar nada, a verdade é essa. Só vai mudar quando tiver uma legislação específica. Legislação específica e
e vontade das autoridades de punir. Quando, por exemplo, o Real Madrid falar, se tiver caso de racismo, eu vou tirar meu time de campo. É simples assim, vou tirar meu time de campo. Ah, mas não pode, porque o patrocinador, porque isso, porque aquilo. Vai ter caso de racismo, vou tirar meu time de campo. Daí tu pode falar que, mas os outros times vão fazer caso de racismo pro Real Madrid sair de campo. Eu quero ver se a Liga Espanhola, né, que é responsável pelo campeonato, vai deixar racismo, sendo que o principal produto deles é o Real Madrid. Então, assim, meios para resolver tem, maneiras para se acabar com esse problema tem, mas também precisa de interesse, precisa de vontade. E a gente não vê essa vontade. A gente só vê vontade, a gente só vê declarações fortes, quando, por exemplo, o Vinícius Júnior se revolta e fala que não tem que ter Copa lá, daí a gente vê declarações fortes desse tipo aqui, pedindo para ele se desculpar. Mas quando ele sofre racismo e quando ele é o prejudicado, daí não se tem nada. Daí é a turma do deixa disso, não conseguimos identificar. Mas tudo bem, essa é apenas minha opinião. Gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e até a próxima, pessoal.